Então, então assim, essa é uma ilustração que tá no livro, do trabalho, isso, parte do trabalho do Denis Chang, que foi um ex-aluno meu. Para falar um pouco sobre os antecedentes do livro, eu um pouco isso está falado já no vídeo, né? Eu acho que o vídeo que vocês viram e que enfoca principalmente o artigo Hiperstição e Geotrauma, o vídeo foca muito no artigo e fala um pouco sobre esse antecedente assim, da minha discussão, né? O modo como, a partir do Benjamin e do Barthes, vem me acompanhando ao longo de uma trajetória acadêmica, uma preocupação com os processos de escrita, assim, né? Então, um pouco, esse é o meu antecedente de mais longo curso, né? Então, essa preocupação com a forma do texto e com a forma narrativa da pesquisa, ou entender o relatório de pesquisa, a própria pesquisa, como um discurso narrativo e como um fenômeno quase de gênero discursivo, é algo que vem me interessando há muito tempo, assim, e que, na realidade, sempre foi um pouco interdito na minha trajetória, né? Então, sempre foi presente, mas eu sempre tinha que controlar muito isso de forma a me adequar, assim, mais naturalmente, né? Ou mais me arriscar menos, né? Nos formatos tradicionais praticados, assim, nos espaços aí acadêmicos, né? Então, esse fato de que eu me sinto provocado pela escrita e por experimentar com a escrita sempre esteve presente. E na medida em que eu fui passando os níveis, desde o mestrado, né, obviamente, na medida que fui passando por essas instâncias de formação, eu sempre ia me deparando, sempre ia carregando essa questão, mas sempre ia me deparando também com um tipo de interdição. E na medida em que eu fui avançando na carreira e fiz um pós-doc, um anterior, há 5 anos atrás, isso eu já soltei mais lá, porque nesse âmbito aí do pós-doutoramento, um pesquisador tem uma certa autonomia maior, assim, para se responsabilizar pelo seu próprio trabalho. E, inclusive, também para poder experimentar um pouco mais desse ponto de vista, assim, formal. Então, isso se colocou agora, para mim, a partir de 2017, 2018, com muita força, né? E até porque eu comecei a encontrar no cenário teórico, assim, também teorizações que começaram a ter alguma incidência no campo da comunicação, alguma vigência assim no campo da comunicação, que abriam, inclusive enquanto formulação teórica, para essa apropriação assim da imaginação e para alguma coisa da ordem aí do ficcional, então, né? Então, essa minha guinada, digamos, em direção à ficção, ela não é de agora, ela não é de 2019, ela vem se dando de forma assim, é uma curva que vem se dando de forma meio suave, assim, pelo menos desde 2015, tá? Então, agora, é como se essa curva em direção à ficção, ou chamem como quiserem, assim, em direção a imaginação, essa busca em direção a uma epistemologia fabulatória, eu poderia chamar, né? Então, essa curva vem se dando mais ou menos desde 2015 e é nesse momento assim que ela ficou mais visível para mim. Eu consigo mais reconhecer essa curva mais perfeitamente, plenamente, assim, e eu consigo sustentá-la também, porque eu começo a ter no meu horizonte aí informações teóricas, outros trabalhos de outros autores que vêm fazendo isso. Então, e eu também tenho uma condição institucional, digamos assim, que é um pouco diferente, né? Então, eu estou fazendo um trabalho já num nível, já sou um pesquisador da área, então eu não tenho ainda que estar respondendo assim a demandas mais da ordem formativas, tá? Então, é um pouco como se eu estivesse me concedendo assim uma certa licença para experimentar com esses formatos, tá? Então, tem um ponto aqui nessa página que vocês estão vendo que eu chamei de caráter lúdico e efetivamente experimental do trabalho. Eu acho que isso é importante, sim. Quando eu vou para a ficção, eu estou indo para a ficção ainda muito como um pesquisador. É o meu ofício, é o meu comprometimento de pesquisador que me faz ir para a ficção.
e que me faz, inclusive, buscar uma formação. Assim. Então, ao longo de 2017, eu fiz um curso de 1 ano ali na PUC com o professor Assis Brasil, um curso sobre escrita criativa, né? Justamente tentando me instrumentalizar e me armar, digamos, para esse processo, assim, ter uma formação um pouco mais sistemática e um pouco mais organizada para mim entender como funcionam os mundos da ficção, né? Para mim entender assim que eu preciso montar uma trama, que eu tenho que construir um personagem, que esses personagens têm que ter motivações, eles têm que estar em busca eles têm que ter problemas, né? Então, de alguns anos para cá, eu venho muito interessado assim para entender como funciona a ficção, né? Quais são as suas lógicas, quais são as suas regras, assim. E sempre mas eu vou para isso, não, eu me vejo indo para isso não como um escritor, mas como alguém que pesquisa isso, ou que se vê jogado nessa busca, justamente por uma curiosidade, por um compromisso, por uma busca de pesquisador que alimenta, né? No sentido de que eu possa ir lá, entender como funcionam os mundos da ficção e voltar para o meu lugar de pesquisador, ou usar a meu favor, nas minhas práticas de pesquisa, essas estratégias todas, composicionais, retóricas, narrativas e ou de fundo metodológico, tudo isso de fundo muito metodológico mesmo, né? Então, nessa experiência textual, assim, que é um trabalho de ficção, tá? O romance ainda é o grande formato, assim, que abarca. O texto tem ensaio, tem poesia. O texto que vocês leram, Mecanosfera Monoambiente, ele tem ensaio, tem poesia, tem até edital, né? Tem até editais, assim. Tem diálogo. Mas o grande tem resenha, por exemplo. Tem resenha. Então tem distintas matrizes textuais ali dentro. Isso foi um pouco proposital, assim, né? Mas essas distintas matrizes textuais, formatos de texto, gêneros discursivos que estão ali dentro, quem suporta tudo isso, a grande matriz, a grande nave mãe de tudo isso, acaba sendo o romance como gênero, ou a novela, digamos assim, como um gênero de base, assim, né? Onde essas coisas todas, o ensaio, a resenha, se aglutina, como é que eu vou dizer, aterriza, tá? Então, assim, a minha ideia é justamente que assim seja, que é o meu compromisso de pesquisador que me faz querer experimentar com esses formatos, tá? E aqui, pessoal, eu estou utilizando o termo experimentação no sentido quase, sim, das ciências químicas, tá? Eu gostaria que esse trabalho fosse entendido como uma experimentação química mesmo. Eu não defendo e nem recomendo para ninguém que faça isso, o que eu tentei fazer aqui, tá? Muito embora eu acho que o trabalho, caso seja continuado, caso eu continue empenhado em defendê-lo, eu vou começar um processo agora de tentar levar esse trabalho para fóruns, apresentar. Então, vocês aqui são o primeiro coletivo de pesquisadores onde eu tenho a oportunidade de apresentar o trabalho no sentido de tentar defendê-lo. Ele está pronto. Ninguém leu o trabalho até agora. Ele não está em público ainda, né? Então, agradeço até por vocês terem mantido isso entre nós aqui, né? O trabalho não está circulando. Então, raras pessoas com quem eu tinha muita confiança, souberam do trabalho enquanto o trabalho estava sendo elaborado, tá? Justamente porque ele tem, para mim, um caráter muito experimental e muito laboratorial. Então, eu quero ver isso justamente como uma experiência química, assim, né? Para ver como isso repercute no leitor, de dentro e de fora da área, como repercute entre os pares, os meus pares, professores sêniores, pesquisadores da área, né? E aí, a partir disso, ver qual é o destino que ele pode ganhar. Nesse momento, eu tenho uma intuição que vocês
jovens pesquisadores em formação têm uma tendência a aceitar mais positivamente esse trabalho do que pesquisadores mais constituídos na área e que têm a minha idade, por exemplo, né? Então, e tem uma outra coisa também que eu acho que vale a pena explorar e vale a pena salientar isso, que é o caráter pedagógico, né? Quando eu digo em experimental aí, não é só experimental do ponto de vista da pesquisa experimental, porque eu acho que às vezes a área da comunicação ela é pouco experimental perto do que poderia ser enquanto área, tá? Então, um argumento que eu vou tentar usar em defesa desse meu estudo, que eu tenho plena consciência de que ele é um trabalho heterodoxo e muito raro nesse movimento que faz em direção à incorporação da ficção, tá? Então, assim, um dos argumentos que eu tenho em mente, assim, para usar, é que isso funciona em sala de aula, tá? Ou que ele tem um sentido pedagógico, né? E que isso tem um sentido pedagógico, tem um sentido experimental de pesquisa aplicada, tem um sentido de repercutir discussões teóricas hoje em curso na área propriamente, tá? E além do que, pessoal, um quarto argumento é que eu acho que o trabalho ele tem uma potencialidade para se prestar como uma espécie de divulgação científica, como um formato estetizante, assim, que ajuda na publicização daquilo que faz um pesquisador, tá? Então, essa incorporação de um elemento ficcional, estético, meio lúdico, como está colocado aqui, eu também estou chamando a atenção para isso, assim, de que talvez esse trabalho possa ter um sentido no que diz respeito a jogar luz sobre as nossas práticas, que muitas vezes são práticas que ficam encasteladas, assim, ficam dentro de uma caixa preta, tá? As práticas de um pesquisador, aquilo que se passa nos bastidores da vida acadêmica, sem falar nem no sentido político que esse trabalho pode ganhar, tá? Porque se vierem me criticar que o Fabrício está querendo fazer ficção e de que não vale, eu reagirei dizendo assim, cara pálida, o nosso ministro da Educação falsifica o seu currículo. Por que eu não posso verdadeiramente propor um experimento ficcional? Então, me parece, sim, que o trabalho tem um sentido político nesse sentido, né? Quase como se ele tivesse espelhando positivamente práticas que estão vigendo no mundo acadêmico no Brasil, do ponto de vista que a gente teve três ministros da educação, três ministros, dentre eles pelo menos 2 ministros da educação, que foram acusados de farsa no seu currículo, tá? Então eu fico pensando sobre essas coisas, tá? E um pouco essa irrupção de fake news desde o alto escalão, assim, isso me marcou muito no primeiro momento, né? Ao longo do ano passado, e eu achei que esse era um tema que poderia ser incorporado num trabalho. Num primeiro momento, assim, eu comecei a levantar leituras e buscar textos, assim, que li algumas coisas, né, que falavam muito sobre essa figura da fraude na ciência, né? Eu acho que esse é um belo de um tema também, né? Ou pelo menos do falso na ciência, né? De como historicamente foram se produzindo farsas muitas vezes reveladoras na ciência, né? E de que esse tema, sim, talvez fosse um tema que merecesse discussão, né? Na medida em que esse tema sobre o falso, sobre como é que eu vou dizer, sobre o ficcional,
é um tema que está sempre presente de algum modo, né? Por exemplo, eu passei alguns dias o ano passado lendo textos do Thomas Kuhn, que está citado no livro, né? A estrutura das revoluções científicas e tal. E o Thomas Kuhn discute muito a existência entre os físicos uma coisa que ele chama de experimento mental. Os físicos fazem experimentos mentais, né? Que consiste em imaginar, por exemplo, um mundo, um universo, onde a temperatura seja de tal temperatura. Como seria esse mundo? E aí, em função desses experimentos mentais, desenvolvem suas teorias. E eu fiquei muito instigado por essa possibilidade. Por que eu não posso fazer um experimento mental numa área cuja cientificidade é tão discutida como é a área da comunicação? Então, que esse meu trabalho ficcional, ele poderia ser visto como um experimento mental, por exemplo, né? Ou ele poderia ser visto como uma simulação, por exemplo, né? Sendo que esse conceito de simulação, de virtual, são conceitos teóricos muito vigentes na área e que, de algum modo, estão sendo hoje reacionados, estão sendo hoje buscados justamente para dar conta das fake news e dos efeitos reais das fake news, né? Então tem um conjunto de preocupações assim sobre o falso, sobre a ficção, que são muito importantes do ponto de vista da nucleação do que é o científico, tá? E eu achei e ainda mais isso pensado no contexto brasileiro, sociopolítico do Brasil de 2019, né? Então eu achei que isso seria um tema digno assim de ser explorado, tá? Então, quando eu falo do caráter experimental e lúdico do trabalho, eu estou me referindo a isso tudo, tá? E quero salientar aqui que eu só me envolvi com esse trabalho muito durante um ano, né? Como tentando me reconstituir, assim, ou em nome do meu processo de reconstituição permanente, de redescoberta permanente, assim, de pesquisador, tá? Outra coisa, eu nem preciso dizer que não tem nada a ver com a minha experiência de vida, esse texto. Esse protagonista do livro, ele é parecido comigo, obviamente, né? Mas não está no texto a minha experiência. Não aconteceu comigo. O que aconteceu comigo não é o que está ali exatamente, né? Alguém queria comentar alguma coisa? Não? Podem me interferir, tá? Então, professor, eu só queria dizer que essa questão da validade científica dos textos, né? Até hoje em dia, o próprio texto científico, teórico, ele fica sendo questionado, sabe? Nas revistas em turismo, eles dizem que eles querem artigos empíricos e artigos aplicados, ou seja, tu tem que ter dados e pesquisas baseadas em coisas empíricas. Por exemplo, se tu for fazer uma discussão teórica, mesmo com dados empíricos terceiros, né, de pesquisas, de outras pesquisas, tu pegar, por exemplo, relatórios lá seu do Convention Bureau e analisar aqueles dados e tirar conclusões, isso eles não aceitam, sabe? Não é que eles não aceitam, mas eles criticam. Eu fiz um artigo que eu trazia os dados empíricos de outros, né, e trazia a discussão teórica e dizia que o artigo era teórico, e eles dizem que tem que ser aplicado, que eu só posso dizer a partir de uma matriz aplicada, entendeu? Que não entendem o artigo teórico. Então, se a própria narrativa científica teórica está sendo questionada, tu imagina uma narrativa ficcional acaba sendo mais difícil ainda, né? Sim. Assim, ó, Priscila, tem uma briga aí a ser constituída em muitos níveis, né? Primeiro, assim, tem um nível que chega a ser até informacional do ponto de vista catalográfico, sabe?
do ponto de vista, assim, eu tenho consciência que o trabalho gera um problema para saber em que estante da universidade ele vai ser colocado, tá? Vocês têm algum livro de comunicação aí perto? Vocês têm aí à mão? Vocês têm um livro qualquer de comunicação que seja confirmadamente da área da comunicação? Peguem, por favor, aí. Peguem, por favor, um livro qualquer. Olhem a ficha catalográfica do livro. Olhem a ficha catalográfica e eu direi para vocês daqui qual é o número que vocês estão vendo primeiro, tá? Que é 97885. É isso? Os 5 primeiros números da ficha catalográfica provavelmente serão esses. 97885. Tá? Sim. Porque isso é o registro catalográfico de estudos de comunicação feitos no Brasil. Olhem a ficha catalográfica do Mecanosfera Monoambiente. Não é esse número. É 978 alguma coisa. 68. Tá? Porque o livro vai ser catalogado como literatura brasileira. Tá? Muito embora o próprio livro diga que é parte de um projeto de pesquisa desenvolvido no âmbito tal, financiado por uma agência de pesquisa e que é fruto de uma disciplina dada em tal lugar. Então, repara como tem já uma disputa em curso aí entre o que é o conteúdo do livro, o que o livro está propondo do ponto de vista como conteúdo, o que o livro explicita, e que esse elemento notarial, a definição notarial do livro. Então, a definição notarial cartográfica do livro é uma, e a definição que o livro se autoatribui enquanto conteúdo é outra. Tá? Então, tem uma briga aí que se dá nesse nível, inclusive. Tá? Ontem, pessoal, revendo esse trabalho, eu fiquei pensando que se eu pegasse o artigo Hiperstição e Geotrauma, e incluísse o artigo no livro, tal como está o livro, e tal como está o artigo, se eu incluísse o artigo como um pós-escrito, numa virtual segunda edição, por exemplo, isso poderia ser bom, porque deixaria o livro ainda mais de difícil classificação. Porque salientaria daí no livro, caso eu incluísse numa outra edição o artigo propriamente científico, incluiria no livro com mais força esse elemento científico, sem detrimento de todo o conjunto mais literário, vamos dizer assim. Né? Isso deixaria o livro mais inclassificável ainda, de mais difícil classificação ainda. E é isso que está me interessando. Tá? De explorar, a minha ideia de fundo assim, era tentar produzir um registro que a rigor pudesse ser lido indistintamente, como queiram, seja como registro de teoria ou seja como registro de literatura. Para mim, como leitor, tanto faz como o leitor vai ler. Para mim, como alguém que escreveu, tanto faz como o leitor vai ler. Tá? Se vai ler como ciência, se vai ler como ficção. E aí tem consequências que isso pode ter, que são muito curiosas. Imagina se alguém faz uma tese e cita esse livro. Tu tá fazendo uma tese citando um livro de ficção? Qual é? Que jeito? Tem um problema aí. Tu entende? Mas o livro poderá ser citado ou não. Né? Então tem questões assim. Esse trabalho ele bate, ou ele expõe, ou ele problematiza questões que dizem respeito às culturas de área, aos vícios das disciplinas científicas, às culturas de área, isso que tu falou, das revistas que agora sequer aceitam um trabalho puramente teórico porque entendem que isso perde chão, não está ancorado numa realidade assim, né? Então tem questões
do modo como as disciplinas se veem, dos vícios que as disciplinas acumulam, dos poderes que regulam as disciplinas e as práticas dos pesquisadores dentro das disciplinas, né? E questões das regulações legais, de certa forma, legais nesse sentido, notariais, técnico-informacionais, assim, nesse sentido aí, tá? Que eu recomendei, que eu falei agora, sobre a ficha catalográfica do trabalho, tá? Então, assim, ó, esse trabalho, ele tem esses antecedentes prosaicos, assim, né? Então, eu estou me resguardando, de certa forma, eu tenho pensado sobre como e pautando essas questões, né? Também tenho muito como motivação minha, né? Assim, muito de uma motivação de justamente fazer esses testes, né? E de tentar performativamente, assim, tensionar um pouco e me desafiar, né? Performativamente me desafiar como pesquisador e meio tentar a partir disso, assim, experimentar mais no campo, né? Então, essas são algumas das minhas motivações, né? Esses dos meus antecedentes, eu queria mencionar também, quando eu entrei na Fabico em 95 para fazer o mestrado, eu fui aluno do Sérgio Caparelli, e o Caparelli publicou esse livro aqui, ó, em 97. Eu estava saindo do mestrado e ele publicou um livro de contos. São 2 contos. Aí está o livro e aí está uma foto do Caparelli. E aqui tem um conto que se chama, que é um conto cujo título, então, é Ritos de Passagem em Estudos Culturais. E é um conto do Caparelli que está escrito assim, como se fosse um artigo científico. Não dá para ver, né? Mas tem abstract, como se fosse, tem agradecimentos, tem sumário, né? E eu lembro que naquela época, 25 anos atrás, assim, é um conto, tem bibliografia, tem citações e tudo mais, mas é um conto. E eu lembro que 25 anos atrás, quando o Caparelli apresentou esse trabalho, assim, eu gostei muito desse exercício de escrita do Caparelli, assim. Então, é muito curioso que agora eu me vejo aqui, na URGS, diante de vocês, apresentando um trabalho que, de certa forma, me acompanha há 25 anos. Uma experiência que eu vi há 25 anos atrás, sendo feita por um professor desse programa, e que veio me acompanhando. Então, o mundo deu uma volta, assim, e eu me encontro aqui, nesse momento, recolocando para vocês agora uma experiência minha, similar, né, a essa tentativa de emulação ou de incorporação de um relato, de um formato, de um gênero ficcional dentro de um espaço acadêmico ou no diálogo tenso, assim, com os conteúdos acadêmicos, né? Sem falar, pessoal, que ultimamente, assim, o mundo da comunicação, diversos são os professores da área da comunicação. Não sei se eu vou ter isso aqui, tenho aqui em algum lugar. Aqui a gente tem alguns livros, ó. São livros de ficção, de professores da área, tá? E isso também me chamou muita atenção ao longo do ano passado. Por que tantos pesquisadores do campo da comunicação têm enveredado pela literatura? O que é essa frequência de experimentos literários entre professores do campo diz sobre essas pessoas? Por que isso não se encontra mais formulado por eles mesmos, né? Como se fosse assim um conjunto de experimentos dos meus colegas que acabam acontecendo como se fossem trabalhos no paralelo, assim, né? Então eu só me alinho com eles e eu só me coloco defendendo o que eles fazem no sentido propriamente acadêmico, não só como se fosse uma produção em paralelo, tá? Mas que eu poderia explorar esse exercício assim. Então, aqui, né, um livro de contos do Muniz Sodré, um romance escrito pelo André Lemos, que é o que vocês estão vendo aí, e outras experiências assim. Então, eu estou ao lado desses colegas, mas eu estou tentando propor uma ponte aqui
que permita que esses trabalhos sejam vinculados, assim, ou sejam examinados, possam ser examinados ou tomados como propulsores, assim, de outros exercícios legitimamente válidos no campo acadêmico, né? Então, estou pensando sobre isso. Por que será que é à toa que tantos pesquisadores da nossa área da comunicação escrevem literatura? O que essa faceta de escritor desses pesquisadores diz sobre a prática de pesquisador deles mesmos, né? Então, eu fiquei esse período aí pensando nisso, pensando nessa questão da importância do falso para a definição daquilo que é científico, né? Fiquei mapeando trabalhos de teoria da comunicação que estariam me dando bala, digamos assim, munição para mim assumir esse projeto. E fiquei também catando experiências assim de escrita, experiências outras, algumas delas muito importantes na nossa área, como o trabalho do Wilhelm Flusser, né? O trabalho do Gumbrecht, que está citado ali, que são autores legitimados no campo da comunicação e que fazem lá suas experiências de ficção filosófica ou de ficção de história alternativa, de história do presente, né, que promovem lá os seus desvios, digamos assim, do ponto de vista do manejo das referências textuais, assim, que eles estão com as quais eles trabalham, tá? Então assim, eu quero salientar que, obviamente, o meu texto, não é uma reportagem jornalística, não é uma denúncia, não é um relato de minha experiência pessoal, tá? Eu não estou falando de nenhuma pessoa concretamente, de nenhuma instituição concretamente, mas eu estou abstraindo essas coisas e estou a minha experiência só fica nesse registro como rastro, eu coloquei aqui. Então, a minha experiência de autor empírico, ela só sobrevive nesse texto como um mero rastro e não como o texto não é um retrato da minha experiência. Ele não é uma analogia. O texto não faz uma mímese, né? Então, se eu fosse usar os termos da semiótica peirciana lá, eu diria que o texto não é um ícone, ele é um índice. Porque rastros da minha experiência real estão no texto. De modo que nem eu mesmo tenho condições de indicar exatamente onde estão esses rastros, porque eu imagino que devam estar no texto rastros da minha experiência que eu sequer conscientemente permiti que estivessem ali. Tá? Então, assim, trata-se de um trabalho de invenção ou de reinvenção da experiência e da identidade, né? Entendido, então, experiência e identidade como sinônimos, assim, de um realismo. Né? O texto tem... isso não quer dizer que o texto não seja verossímil. O texto, eu acho que ele é muito verossímil, mas ele não é mera analogia do que se passou comigo. Tá? Outra coisa, ou seja, eu escrevi um outro livro, um outro teste em 2018, que era uma história que se passava no começo do século XX, e naquele outro texto tem mais da minha experiência real do que tem nesse. Só que agora esse personagem, ele se parece mais comigo, mas não sou eu. Né? Isso não quer dizer, pessoal, que o leitor não tenha total liberdade para fazer as ilações que quiser a respeito da vida do autor empírico.
vocês podem ler o texto e pensarem o que quiserem a respeito da minha vida, né? Da minha vida enquanto autor empírico, tá? Então, assim, ó, eu acho, na verdade, eu não quero falar tanto, eu quero ouvi-los mais, né? E tornar isso aqui um debate assim mais solto, né? Mas eu achei importante dar essas demarcações, assim, porque eu acho que na medida em que o trabalho começar a circular, eu vou ser instigado a reagir a isso. Serei cobrado, vamos dizer assim, no bom sentido, às vezes até no mau sentido, pode ser, né? Mas assim, então, então para mim é importante ouvi-los agora e poder conversar aqui com vocês sobre isso. Outra coisa, sim, que vale dizer também é que quero salientar muito aqui que a gente não perca, tá, de vista esse contexto onde estamos agora, que é o quadro nosso aqui da cadeira de teorias da comunicação, tá? Então, eu pediria muito, eu quero construir a vinculação desse texto com o conteúdo da disciplina, tá? Então, assim, ó, eu entreguei junto com o texto para vocês uma lâmina que eu propunha questões, assim, né? Tipo, gostaria muito que vocês tentassem entender o trabalho na pertinência que o trabalho tem para o campo das teorias da comunicação, para essa cadeira. Por exemplo, que vocês tentassem usar as teorias que nós vimos até aqui. Por exemplo, eu falei agora há pouco em leitor empírico, autor empírico, leitor modelo, Eu agora há pouco usei categorias aqui que a gente trabalhou lá atrás, quando a gente trabalhou com Humberto Eco, e a intenção do autor e a intenção do leitor. Então, eu gostaria que nessa discussão, vocês, para discutir o texto agora aqui comigo, tentassem usar as teorias para pensar junto comigo, junto com a turma, esse texto, que é um texto aparentemente esotérico, exótico, né? E se a gente conseguir usar o texto para movimentar agora aqui as teorias, estaremos construindo a pertinência desse texto enquanto exercício pedagógico para essa disciplina de teorias da comunicação, né? Ou então, pessoal, que vocês tentassem reconhecer no texto quais teorias estariam ali sendo performatizadas. A gente tratou agora há pouco aqui, a gente falou sobre a arqueologia da mídia. A gente falou sobre o Mark Fisher. A arqueologia da mídia tem um elemento ali, mídia arqueológico no texto, né? Tem mídias mortas, vamos dizer assim, ali sendo usadas, sobrevivendo ali naquele ambiente. Tem o realismo capitalista ali, tem o realismo especulativo ali, né? Então, assim, eu pediria que isso se mantivesse, nosso radar aqui estivesse atento para isso. E quanto mais percebermos isso, mais estaríamos fortificando o vínculo desse exercício só aparentemente esotérico com o núcleo importante, duro, dessa nossa atividade aqui, né? Então, ou seja, eu até coloquei, como vocês estão vendo aí, mais do que nunca, trata-se de usá-las, as teorias, seja para analisar o texto, seja para encontrá-las dentro do texto, conformando perspectivas, cenas, personagens, situações, ambiências e tudo mais, né? Se a gente conseguir perceber aqui que as teorias se encontram aí, ou sendo aplicadas pelo leitor, ou sendo performatizadas pelo autor, pelo texto propriamente, teremos cumprido, assim, terá valido o exercício. Tá? Terá valido o exercício. E outra coisa que eu quero salientar, antes de abrir a discussão, é
esse tema que eu coloquei aqui, que vocês estão vendo também, do chamado arco programático. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, pessoal. Começamos a disciplina lá atrás, enfatizando muito epistemologia da comunicação, positivismo epistemológico, Karl Popper, teoria crítica, Adorno, a preocupação fundamental com a definição do objeto da comunicação, da área, com a produção de cientificidade, com o reconhecimento de cientificidade. E agora, na outra ponta do arco-íris, chegamos num trabalho que aparentemente é ficcional, que pode ficar parecendo para vocês uma esquizofrenia do professor, né? O cara começa de modo muito científico, chamando atenção para a produção de cientificidade, a coisa vai andando ao longo do semestre, e no final o cara apresenta um livro de ficção, né? Então, eu quero salientar que esse arco, assim como ele se abre, ele se fecha, tá? E que talvez esse caminho que a gente tenha feito, demarcando uma cientificidade na largada e ir problematizando essa cientificidade até chegar numa experiência como essa, que praticamente nega a cientificidade. Na verdade, não é uma falsa negação. É uma falsa negação. Porque eu não estou negando a cientificidade. Eu não quero. Eu estou aqui, acabei de dizer que eu estou fazendo isso que fiz como cientista. E eu não estou recomendando para os meus alunos que façam isso. Tá? Eu estou dizendo, feito isso, precisamos tirar propósito, tirar proveito, melhor dizendo. Feito isso, precisamos tirar proveito para fazermos melhor a ciência que estamos aqui querendo fazer. Né? Então, esse abrir o arco não é abrir um arco para não voltar. É abrir um arco para voltar melhor. Ou para dar a volta tendo experienciado o mundo da ficção, para melhor compreender o mundo não ficcional, ou o que há de ficcional no mundo que entendemos como sendo o mundo do realismo científico. Ou precisamos ir experimentar a ficção para entendermos que o próprio realismo científico é ele próprio também um mito e um produto de uma ficção. Porque que razão explica que um paper tenha que ser escrito do jeito que ele normalmente é escrito? Se não um acordo histórico, que em outros termos acaba sendo também ficção. Os papers são ficções formais. Né? Aqui a Priscila acabou de dizer que em algumas revistas que entendem que um trabalho teórico, em si, por si só, teórico, guarda preocupantemente um índice de ficcionalidade que seria bom evitar. Né? Então, assim, é fundamental para mim, aqui, diante dos meus alunos, que os meus alunos entendam o propósito do que eu busquei. Tá? Não é sugerir que viremos escritores. Não. Vamos experimentar a prática do escritor em benefício da minha prática de cientista. Tá? Então, o arco programático aqui, que eu estou comentando, ele é justamente... Ele se desenha assim, nesse sentido e com esse propósito. Tá? Bom, os objetivos do trabalho. Primeiro, é o de produzir, então, teoria dentro de uma moldura ficcional. Isso tem me atraído muito, assim, né? Que eu posso produzir teoria, produzir especulação teórica, discutir autores, discutir temas, mas isso não se dá em oposição à montagem de uma moldura narrativa ficcional. Né? E eu tenho encontrado isso em autores do campo da comunicação.
No texto Hiperstição e Geotrauma que vocês leram lá, o Nick Land, que é um autor aí vinculado ao Mark Fisher, então produzia suas teorias criando um personagem. Então quem escrevia, ele se incorporava um personagem, e aí, personagem incorporado produz uma reflexão. Né? Ou então, é aquela ideia, ao invés dele analisar um filme, ele fala como quem está dentro do filme. Ele se coloca para descrever e para pensar um filme, por exemplo, ou um universo ficcional qualquer, ele se coloca ou tenta emular o que seria a vivência daquele universo diegético. E pensa a partir dali. Né? Então, esses exercícios me começaram a parecer muito ricos, muito interessantes, assim, muito desafiadores. Né? Então, essa é um pouco a proposta do trabalho, de produzir teoria dentro de um quadro ficcional. Né? Então, eu tenho uma história ficcional, mas eu não deixo de ter os meus ensaios ou a minha resenha, os meus ensaios, o meu texto ensaístico, especulativo, científico, como ele poderia ser encaminhado por uma revista científica. Né? Então, isso é um objetivo. Outra coisa é produzir, como está aí, produzir um relato que eu chamei aqui de quase etnográfico, porque tem trechos do livro, como me parece, que são quase a etnografia de um grupo de pesquisa. A etnografia de um encontro de sala de aula. Né? Muito embora aquelas situações nunca tenham de fato ocorrido, mas elas são muito verossímeis. Então tem no texto alguma coisa que é da ordem da verossimilitude, que é de caráter de uma etnografia do mundo acadêmico, né? E que eu poderia entender isso aí tudo, como eu falei, como um relato de publicização da ciência. Dos bastidores, vamos dizer assim, da ciência, que seria aqui o objetivo 3. Né? Objetivo 4, produzir uma literatura com e sobre o trabalho teórico. Um outro objetivo. Não sei até que ponto esses objetivos todos aqui se confirmam ao longo do texto. Né? E o quinto, então, é explorar ficção e teoria como se fosse, então, essa engrenagem assim, de forma e conteúdo, figura e fundo. Né? Então, ao longo do trabalho, ficção e literatura vão se articulando. É um pouco, no vídeo eu usei aquela imagem dos pedais da bicicleta. Para que eu consiga me manter em pé, um pedal sobe para que o outro baixe. E assim eu vou andando, porque um dinamiza e potencializa o outro. Né? Então, é como se fosse um jogo entre campo e contracampo. É assim que eu estou entendendo aqui esse trânsito, né, entre esses dois regimes aí de realidade. Porque, a rigor, eu poderia até dizer isso. Não se trata de pensar ficção e realidade. Se trata de pensar dois regimes de realidade. Poderia defender assim. Não. Tem um outro regime de realidade aqui em jogo. Né? Então, ou seja, eu estou mexendo com isso, estou pensando sobre essas coisas, tá? Isso tem me atraído muito. Rapidinho, aí a gente encerra, eu já falei demais. Rapidamente sobre cada um desses tópicos. Tem uma coisa da estrutura do livro, desde sempre eu quis que tivesse 20 capítulos. Comecei a definir estruturalmente, tem que ter 20 capítulos. 20 capítulos tem que ter, em média, 4 páginas por capítulo. Tu vai dar mais ou menos 80 páginas de texto. Deu mais ou menos isso. Tá? Tem que haver essas variações internas de regimes de textualidade. Então, tem que ter o ensaio acadêmico, tem que ter o texto da prosa literária, tem que ter uma coisa mais da ordem assim, da letra de canção, da letra de música, do poema. Então, acho que isso, não muito também, tem que ter alguma variação, mas não a ponto de que eu perca uma unidade nessa composição.
né? Os personagens. Eu queria que fossem poucos personagens, então o texto está muito como é que eu vou, situado em torno desse casal, tá? Fabiano Evangelista e Raíssa Evangelista. A partir desses dois personagens, tem outros núcleos, assim, mas na realidade o foco da narrativa está em cima do Fabiano Evangelista e do casal, né? Mais dele, né? Mas em cima do casal. Ele é o narrador da história, isso também foi diferente para mim. Falar em primeira pessoa também foi um exercício interessante, que eu nunca fiz enquanto escrevia texto acadêmico. Nunca falei em primeira pessoa, né? Então aqui foi um exercício de produzir uma fala, tentar elaborar um relato em primeira pessoa. Os personagens saíram muito parecidos comigo, desse ponto de vista da construção dos personagens, né? Tem uma outra coisa, que é essa ambientação. A ideia era justamente buscar, não sei até que ponto isso se realizou, um clima que fosse meio claustrofóbico, assim. A ideia do monoambiente fala disso, né? O título refere um pouco a isso. Mecanosfera, monoambiente. Mecanosfera é a dimensão mais abstrata desse mundo que impõe regras e restrições. E monoambiente é a dimensão mais quase arquitetônica do apartamento. Monoambiente é o modo como os uruguaios definem um apartamento JK, um apartamento de um quarto, né? Então é como se, por um lado, o monoambiente aí fizesse referência ao apartamento físico, a arquitetura física do apartamento, e a mecanosfera fosse esse mundo mais abstrato, assim, e que explorar isso, remeter a isso ao longo da narrativa, assim como remeter também a questões de saúde, porque tem uma série de doenças que vão... O personagem está doente e as pessoas adoecem na volta dele, tá? Então, tudo isso no sentido de promover um clima claustrofóbico, de trazer para a narrativa um clima claustrofóbico, assim, né? Obviamente, pessoal, eu acho que eu sempre quis que o trabalho fosse reproduzindo um pouco assim do ambiente político que a gente está vivendo no país recentemente, né? Então, as menções ali aos ministros, ao presidente, isso era intencional no sentido de trazer uma mais verossimilhança ao experimento e também para que eu pudesse me organizar no tempo, tá? Porque a história começa dia 2 de janeiro, termina no dia 1º de abril do ano passado, né? Então, muito embora eu tenha levado todo o ano escrevendo o livro. Então, remeter ao cenário político, quer dizer, o Weintraub nem aparece ali. O ministro da Educação nem aparece o outro. Então, remeter ao presidente, ao ministro, era um modo de que eu pudesse organizar no tempo a narrativa, né? Então, para um experimento de ficção, o que eu aprendi é que ter isso muito bem demarcado é muito importante. O espaço e o tempo onde a história ocorre. O espaço e tempo onde a história ocorre precisam ficar flagrantemente bem demarcados e bem dominados, assim, para que o mundo ficcional possa, então, fazer sentido. Porque aí até os personagens eles se tornam mais facilmente construídos. Se eu sei exatamente o que está acontecendo naquele tempo e qual é o mundo onde ele está. Eu assisti o filme Parasita, que ganhou o Oscar agora, assisti nesse final de semana. E no filme Parasita tem uma coisa muito marcada do ambiente, da casa, das duas casas onde as famílias habitam, né? Então, assim, só para salientar o quanto essa representação do espaço é fundamental para a construção de um personagem e para a produção de verossimilhança, né? Então, a ambientação, para mim, era muito importante. Fazer o comentário político também é muito importante, porque me ajudava a entender o tempo,
deixar muito claro para o leitor. Leitor, essa história se passa nos 3 primeiros meses do governo Bolsonaro. Pum. Então, isso é muito... Demarcar isso, dar muita clareza para isso, era muito importante para mim. Obviamente, pessoal, o trabalho é uma crítica epistêmica. Eu estou fazendo uma crítica à epistemologia da comunicação com isso. Mas é uma crítica performativa. Ela não é uma crítica frontal. E ela é uma crítica ao próprio campo da comunicação, né? No sentido assim, dos seus vícios políticos. Dos seus vícios políticos que existem no campo da comunicação. Né? Então, obviamente tem uma crítica aí, mas essa crítica ela é uma crítica feita alegoricamente. Né? Na continuidade do trabalho, eu tô vendo isso, que é o seguinte, o trabalho está aí, está feito, eu vou ver como é que ele vai repercutir. Se eu for continuar desdobrando esse trabalho, eu vou me obrigar a escrever um livro sobre epistemologia da comunicação logo na sequência. E tentar desenvolver um livro sobre epistemologias da comunicação, contemplando essa experiência tida aqui, por ocasião da escrita desse texto, que vocês leram agora na íntegra, pela primeira vez. Né? E provavelmente, estaria me encaminhando para uma epistemologia da comunicação mais filosófica e especulativa do que propriamente cientificizante e sociológica. Ou seja, a minha epistemologia da comunicação, sendo coerente com esse exercício que fiz agora, estaria mais próxima da epistemologia da comunicação do Rudiger ou do Muniz Sodré do que da epistemologia da comunicação do Braga e do Martino. Porque Braga e Martino buscam epistemologias da comunicação de fundo sociológico e de caráter cientificizante, no sentido da ciência aplicada. E o Muniz Sodré e o Rudiger propõem epistemologias da comunicação que são menos cientificizantes, que são mais filosóficas, mais dialéticas e estetizantes. O ideal de ciência para o qual eu estaria me encaminhando, tirando proveitos ou dividendos dessa experiência feita agora, me encaminharia para uma epistemologia da comunicação, suspeito, tá? Diferente daquela da qual nós partimos aqui e que eu gosto muito. Então, nós partimos aqui de uma epistemologia da comunicação empiricista, sociológica e positivista. E estaremos chegando agora no andamento desse arco, a uma posição epistemológica com outra característica. E, por fim, pessoal, eu quero dizer o seguinte, que é uma coisa doida também, que o livro está mais atual esse ano do que o ano passado. O livro, a discussão escrita ao longo do ano passado, focando os 3 primeiros meses do ano passado, o livro ganhou mais atualidade depois que terminou de ser escrito. Tá? Porque o que aconteceu esse ano? Tivemos o Covid, essa questão claustrofóbica que já estava lá sendo intuída, se realizou ainda mais. Tivemos uma insistência maior ainda dos ministros em falsificarem os seus currículos, não é? Tivemos isso. O John Frusciante, que eu falo do Frusciante, o guitarrista dos Red Hot Chili Peppers, voltou para os Red Hot Chili Peppers, né? Os temas das bolsas e das demissões estão mais atuais do que nunca. Mais atuais hoje do que estavam no ano passado. Então, essa relação do trabalho com o tempo histórico tem me chamado muito a atenção também. E isso, pessoal, me acentua o que eu chamei
de dimensão hipersticional do trabalho. Tá? Como se a hiperstição fosse aquela lógica estruturante de um trabalho capaz de trazer realidade para o trabalho. Então, eu poderia dizer assim, que ao invés de dizer que o trabalho se tornou mais atual, eu poderia dizer o seguinte, ele se tornou mais real. Ele está mais real esse ano. O trabalho está mais real esse ano do que estava o ano passado, quando foi escrito. E se continuarmos assim, provavelmente vai ganhar mais atualidade ainda. Ou seja, de certa forma, isso sugere, já te passo quem, acho que a Mariana tinha levantado o dedo, né, Mariana? Então, assim, sugere, assim, gostaria de vê-los. Quem está com a câmera desligada, por favor, gostaria de vê-los. Caríssimo, diz compartilha a tela para todo mundo caber. Tá, Matheus, chegou, tudo bom, Matheus? É que tem mais algumas coisinhas aqui, mas vamos abrir a discussão. A Mariana, por favor, Mariana. Essa questão do livro estar mais atual do que nunca também é a questão de que todo mundo está vivendo um monoambiente agora, né? Assim, a gente lê, falando no sentido claustrofóbico, eu não me senti claustrofóbica porque é a realidade que a gente está tendo. Tá todo mundo no monoambiente, né? O nosso apartamento, nossa casa virou... Aí tu falava no livro de passar o fim de semana inteiro em casa e é, tipo assim, é a nossa realidade agora, assim. Então a gente se identifica muito com o livro, além de várias questões também por causa disso, né?